Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. A entrevistada de hoje nos convida a refletir sobre empreendedorismo, saúde e qualidade de vida na terceira idade. Formada em farmácia e bioquímica com MBA na Market University, ela já atuou em grandes empresas como Pfizer e hoje é founder e CEO da Senior Concierge. E ela é minha querida Márcia Sena. Tudo bem, querida? Tudo bem, Silvia? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Nossa, a honra é minha, né, querida? Uma delícia, que legal. Começando já com tudo. Bom, você se formou em farmácia, bioquímica, tem uma carreira renomada nesse segmento. Como foi atuar na área de saúde? Como foi escolher atuar na área de saúde? Eu acho que foi uma coisa que eu sempre gostei, né, da área de saúde e fui fazer farmácia. Minha mãe queria que eu fizesse medicina e eu falava, não, eu quero farmácia. Me encantei e não me arrependo, foi maravilhoso, porque eu pude trabalhar em empresas maravilhosas, super éticas, sérias, né? Então, como a Pfizer, onde eu trabalhei por mais tempo, depois trabalhei na Glaxo e depois numa outra empresa alemã, um laboratório alemão. E a bagagem é extensa, porque, embora eu seja farmacêutica de formação, você acaba mergulhando no universo de grandes corporações, né, de multinacionais. Então, isso me deu muita base até para o meu próximo salto, né, de carreira. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre gostei do desafio eu falava assim, quanto pior a doença, mas eu gosto, entre aspas, né? É mais triste e tudo mais, mas eu me sentia mais realizada. Aprendia. Exatamente, de aprender, de viver naquele universo com os médicos, hospitais, e lançar medicamentos importantes que realmente fossem relevantes, que fizessem a diferença na vida das pessoas. Então, isso eu amava, eu adorava. Trabalhei até com cosméticos e tal, é legal, mas assim, eu amo o desafio. Então, assim, foi super bacana a minha carreira de executiva e tudo, e super desafiadora. Porque a gente está sempre, e a gente falando aqui de mulheres, né, no mercado de trabalho, a gente está sempre equilibrando os pratinhos, né? Sim. Tentando dar conta de tudo, né? Então, a nossa carreira, porque eu acho que a gente é da mesma geração, a gente veio para essa vida que a gente queria vencer, né? Sim, na carreira, que a gente queria ser bem-sucedida, estudamos muito. E aí... Mas aí conforme você vai amadurecendo e passando por tudo isso, pela tua carreira, esse equilibrar todos esses pratinhos, né? Filhos, né? Casa, marido, as viagens a trabalho, né? A carreira em si, tudo isso é um grande jogo, né? de equilíbrio, né? E de você se manter sã, que é um grande desafio. Nada que uma terapia não resolva, e eu brinco às vezes que uns Rivotril também não ajudem, né? Então faz parte aí, brincadeiras à parte, tá, pessoal? E quando você olha para trás, quando você faz essa reflexão disso tudo, pessoalmente e profissionalmente, quais foram os maiores desafios para você? E, ao mesmo tempo, eu digo que sempre com o desafio vem uma oportunidade. E quais foram as maiores oportunidades para a Márcia nessa trajetória profissional? Eu acho que as maiores oportunidades, sem dúvida, foram expandir os horizontes, né? Então, eu tive experiências assim que seriam divertidas se não fossem trágicas, né? Então, por exemplo, teve época que eu tinha um chefe no Brasil e tinha um chefe nas Filipinas. Então, o do Brasil era responsável pelo negócio no Brasil, pelo país, e o das Filipinas era responsável por mercados emergentes, né? Então, eram vários países do mundo inteiro. Então, você tinha que se ajustar, por exemplo. Tinha época que a gente tinha que fazer reunião, porque era com a Índia, com as Filipinas, com a Indonésia, e não sei o quê, com a Inglaterra, Brasil, e a gente era, sei lá, 5 da manhã.
ou às vezes à meia-noite, para que todos pudessem participar, desse um fuso, desse um horário. Uma média, assim. né? Então, são coisas que você é exposta, que se você tem uma carreira mais focada só no Brasil, né? Numa empresa nacional, muitas vezes você não tem esse tipo de oportunidade, né? Que não é fácil, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto me enriqueceu. Né? Então, também participava de congressos médicos pelo mundo inteiro, a oportunidade de viajar pelo mundo. Tudo isso te traz uma bagagem que vai muito além do só... então você conhece diversos países. Não, né? Tem aquilo que a gente passa quando a gente vai para outros países, é outra língua, outra cultura, como é que faz, como é que você pega um ônibus, como é que você pega o metrô, né? Tudo sozinha, isso. muitas então, vezes. Isso vai te desenvolvendo, vai te dando uma capa de força, de resiliência, né? E de resolução de problemas também, eu acho. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo isso foi super enriquecedor. Sem falar que me preparou, por um lado, na parte administrativa, né, que eu sempre tive que lidar, não era só a parte técnica dos medicamentos, do mecanismo de ação, né, da molécula, mas também como fazer a gestão de uma área, de um produto, liderar um time. Então, tudo isso me preparou para o segundo capítulo da minha carreira, né, que eu chamo. Então, que é a ser empreendedora. Que é ser empreendedora. E como foi decidir, ou como aconteceu esse momento da Márcia, que todo mundo vê, quando a gente viaja, né, todo mundo fala, ai, que legal, aí você fala, ai, que legal, vem comigo um dia, né? Isso já aconteceu de eu levar minha filha e ela falar, mãe, não é tão legal assim quanto eu achava que era. Mas como foi esse momento trabalhando em grandes multinacionais da área de saúde, que a gente sabe que é um segmento, né, que traz inovação, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre tecnologia. Como foi você empreender na área de saúde? Foi meio... foi muito intuitivo e um pouco a fórceps, assim. Eu mergulhei, eu falei, é isso que eu vou fazer. E todo mundo, você é doida, você vai largar a sua carreira, né? Na indústria farmacêutica, vai para uma coisa totalmente nova, né? Mas eu acho assim, hoje também, olhando para trás, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma tomada de decisão num momento crítico e graças a Deus deu certo, né? Porque foi algo que eu me senti numa encruzilhada, que era a história dos pratinhos. Como é que eu vou manter todos os pratinhos de pé? Será que eu vou conseguir? Rodando aqui? E eu vi claramente que eu não ia conseguir, que era uma questão de escolha de qual pratinho ia cair. E eu não queria deixar nenhum daqueles pratinhos caírem, né? Que seriam... eu tinha que escolher. Ou eu me mantinha na indústria farmacêutica, na carreira do mercado corporativo de multinacional, né? Eu tinha uma posição de liderança, de alta liderança, né? Um cargo de diretoria. Ou eu escolhia aquilo e perdia por um lado. Já era doloroso com a família, com os filhos, né? Você perdia muitos momentos, né? Mas eu ia perder o final de vida dos meus pais. Era uma questão, assim, claríssima para mim. A minha mãe já tinha uma saúde bastante complicada, né, mais delicada, e eu sabia que ela não ia durar muito tempo. Então, se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não ia conseguir dar suporte, principalmente para ela naquele momento. E daí, assim, primeiro, assim, eu comecei a procurar, então, algo que acho que a gente, como mulher, a gente faz muito, né? Diante de uma situação, assim, de um problema, a gente fala, bom, como é que eu posso resolver isso? Será que tem alguém? Será que tem uma empresa, uma tecnologia, um produto que possa me ajudar a resolver essa situação? Então, eu comecei a procurar empresas que oferecessem suporte para idosos que pudessem me ajudar. Daí era mais fácil manter todos os pratinhos lá. Continuaria, né? na trajetória atual com suporte. Com suporte. E aí eu comecei a ver, eu achei
esse mercado da longevidade, que na verdade na época era envelhecimento, o mercado do envelhecimento, eu achei um negócio assim triste, horroroso. Porque eu vi que eu trabalhei em grandes empresas, como você falou, de inovação, modernas, que olham para frente, para o futuro, para a saúde, de como é que eu mantenho as pessoas vivas por mais tempo, e encontrei uma área de suporte ao idoso que era, tinha várias opções para um idoso totalmente fragilizado, doentinho, acamado, aquela imagem do velhinho, bem velhinho, bem debilitado. Então, você tinha algumas soluções. E uma forma bastante, que eu considerava antiquada, obsoleta e que não condizia com a nova realidade do novo idoso. Né? Como você disse lá no começo, as pessoas estão vivendo mais e elas querem viver melhor. Ninguém quer viver 100 anos, que legal, mas viver os últimos 15 anos acamado. Ninguém quer isso. Então, como é que a gente faz essa população que está envelhecendo viver melhor? E eu comecei a procurar aquelas empresas para me ajudar e eu vi que não tinha nada do jeito que eu queria. Eu queria um suporte mais individualizado, mais flexível, que, por exemplo, se eu estivesse viajando e meus pais precisassem de um suporte, sei lá, para sair para o hospital, precisa de um acompanhamento para um exame, e que eu pudesse contactar uma empresa e que fizesse, por exemplo, esse papel. Ou que mandasse alguém para a casa da minha mãe. Minha mãe, ela era rodinha nos pés. Ela adorava sair, ela adorava ir ao shopping, ela adorava passear. Adorava a vida. Sim. Né? Festinha, restaurante. Você podia chamar. Eu falava que ela era portátil. E aí, só que assim, eu vivia num extremo da cidade, eles em outro, minha irmã em Santo André. Então, assim, durante a semana, você não consegue cruzar a cidade de São Paulo, né? Vou lá, dar um oi. Vou lá levar minha mãe ao shopping. Acabou. Então, você tira metade do dia e vai fazer isso. E eu não tinha essa disponibilidade. Mas se tivesse alguém que fosse tipo um acompanhante, né? Uma pessoa bacana, que fosse passear com a minha mãe, fazer as coisas que ela gostava, durante a semana, no fim de semana, eu e minha irmã, a gente fazia. Mas durante a semana era impossível. Então, seria legal. E eu não achei nada disso. E aquilo foi me causando muita aflição, muita frustração de não ter uma opção. Observei, o que eu encontrei eram soluções muito engessadas. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo, comecei a me encantar, comecei a ler, estudar. E como é algo de saúde, né, que tem a ver com saúde, com vida, com qualidade de vida, foi quando eu comecei a me encantar e começou a vir isso na minha cabeça. Essa ideia, né, de por que então eu não tento fazer alguma coisa que seja o que seria bom para minha mãe, que eu tenho certeza que vai ser bom para outros idosos, né, outras pessoas idosas. E eu pensava assim, eu estou nessa situação, eu me encontrava naquele momento, naquela encruzilhada, né, de dar mais suporte para os meus pais, e eu sabia que eu era ainda relativamente jovem para ter esse tipo de problema naquele momento, mas era em função da saúde da minha mãe, que ela era uma paciente renal crônica, já teve um problema de nascença. Então, eu me via, mas eu naquela hora eu falei assim, se eu estou passando por isso agora, meus amigos vão começar a passar, em algum momento. E dito e feito, né? Em seguida, atendi vários pais de amigos e tudo, o que é dolorido, né? Sim. É dolorido porque também tem um outro lado, que isso aí dá uma outra discussão. O lado outro podcast, gente. O lado filosófico, que é aqueles, às vezes, os pais dos seus amigos, que você lembra quando você era criança, que era a tia que fazia um bolo e tal. Ativa. Não sei o quê. Ativa, ou que trabalhava e tal, e de repente você vê numa situação mais fragilizada. A gente se sente, envelhecendo e também se chocando com essa realidade que eles envelheceram também, né? Sim. Então tem esse lado filosófico. E por outro lado, eu sabia que os amigos iam acabar passando por isso. E as pessoas da minha idade, da minha faixa etária, uma hora ou outra acabam passando.
de um jeito ou de outro, com doença ou sem doença, você começa a observar que os teus pais começam a precisar de um pouquinho de suporte. E aí você entende que quando você olha para essa assistência, quando você olha para esse suporte, pensando nesse conceito Aging in Place, né? Como você pensou, né? Porque você é pioneira nessa área, pensando em saúde para essa terceira idade, vamos assim dizer, né? Porque essa terceira idade está mais longa já, né? Outro dia até ouvi que a questão do cartãozinho do estacionamento, não tem? Para 60 a mais. E meu marido está escutando, ele não vai gostar muito, porque ele tem. Aí eu falei para ele, olha, acho que você vai perder, porque agora vão fazer isso só para 65. Ele, não, eu já tenho direito adquirido. Eu falei, então tá bom. Mas a gente percebe que a gente com 60 anos não se sente idoso como a gente viu os nossos pais. O vestir, o que a gente faz. A gente está com 60 anos fazendo academia, correndo, fazendo natação. Você vê essa mudança. Mas como foi para você ser pioneira nessa área, e o que você tem colhido de frutos positivos ao ver o quão responsável você tem sido em fazer com que a gente envelheça melhor? Eu assim, como eu te falei lá no começo, né? Eu sempre gostei de fazer diferente, de inovação, de desafio, de coisa realmente que me tire da zona de conforto. Então, eu sabia, na hora que eu comecei a procurar e vi aquelas empresas, um modelo de home care bastante estagnado, eu falei, não quero fazer isso. Eu justamente quero quebrar com tudo isso, fazer uma disrupção aí e quero trazer alguma coisa diferente. Então, eu comecei a olhar fora do Brasil. Né? Em países onde o envelhecimento já vem acontecendo há muito mais tempo do que no Brasil, né? Em termos de expansão da população mais velha mesmo. Né? Então, eu me inspirei, eu fui olhar como é que se faz na Europa, no Japão, que tem uma situação de envelhecimento assim, que já está no alerta laranja, assim, porque eles já estão um passo adiante, que é a população realmente em decréscimo, né? Então, mais mortes do que nascimentos, né? Então, isso é complicado, tem um impacto em toda a sociedade e na economia, até os Estados Unidos, até a Europa, Canadá, que também tem soluções maravilhosas. Então, eu falei, é isso que eu quero. E ainda, em 2015, quando eu tinha acabado de lançar a empresa, já focada em coisas com esse olhar do envelhecimento ativo, né? E esse conceito de aging in place, o aging in place, ele simplesmente significa você dar suporte, sejam serviços, produtos, segurança, para um idoso morar onde ele quiser, na casa dele, em geral na casa dele, é onde eles querem mais morar, é onde eles querem ficar. Sim. Então, que ele envelheça no local que ele escolher para envelhecer, desde que tenha segurança, que tenha um suporte para ele viver bem. Então, esse é o conceito Aging in Place. E um outro conceito que a gente o outro fundamento da empresa é justamente o envelhecimento ativo, que não é envelhecer estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é você... a gente espera que a gente consiga fazer isso, mas é meio que planejar teu envelhecimento, né? Então, quais são as áreas que a gente tem que tomar mais atenção? Então, atividade... Você já falou, é a atividade física, é o estímulo cognitivo, então, e tem técnicas para isso, né? E o estímulo social. Então, esses são os principais pilares. E também tem outros, né, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é o aprendizado contínuo. Né? Então, assim, tem pilares importantes que a gente consegue mexer, alimentação, tudo isso, que você vai garantir que você vai ter um envelhecimento melhor. Não quer dizer que você não vai ter câncer, que você não vai ter nenhuma doença, mas o teu corpo também vai estar muito melhor caso você venha a ter algum problema. Né? Então, a tua chance de envelhecer bem é muito mais alta dessa forma. E hoje, quando você pensa nesses pilares da sua empresa, quais são
a pergunta é, você pode ajudar em todos esses pilares e como você faz isso? Em todos os pilares. Então, é assim, a gente foi criando ao longo do tempo um portfólio de serviços diferentes para essas famílias e para esses idosos, né? Então, a gente tem desde o mais tradicional, que seria o que é conhecido como home care, que a gente chama de personal care, e que a gente também deu uma quebrada nisso aí, porque quando eu fui procurar para os meus pais, era assim, olha, a gente só tem 12 horas ou 24 horas. Quer, não quer, ter quem queira. E a minha proposta foi, não, tem gente que só precisa de 6 nesse momento, 8, 10, né? E talvez 12, 24, eventualmente. Mas por que não você flexibilizar? Então, a gente foi, desde desses mais tradicionais, até agora a gente está com um lançamento, na verdade é um relançamento, a gente já tinha isso, mas esse serviço, mas na pandemia ele foi bastante prejudicado, porque ninguém saía, né? Ninguém podia sair, ainda mais os idosos. E agora a gente está relançando um serviço chamado Concierge, que é justamente assim, olha, eu sou uma idosa, né? Tenho 70 e poucos anos, eu vivo sozinha, mas eu queria uma companhia para ir num cinema, para ir ao shopping, ou até para me ajudar. Eu gosto de ir na feira, mas eu já não estou tão forte para carregar as coisas. Né? Tem uma série de coisas que as pessoas deixam de fazer. Eu gostaria tanto de ir a um teatro, mas eu não tenho amigos ainda. Então, contrato o concierge, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e você tem uma companhia. Desde ir ao cinema ou discutir sobre um livro, ir tomar um café, né? Quanto idoso gosta disso, mas tem vergonha de ir sozinho. Se a gente que é mais nova, às vezes se sente assim, eu vou almoçar naquele restaurante sozinha. Eu odeio comer sozinha, então Então, às vezes o idoso quer isso. Então, a gente criou esse tipo de serviço. Até, por exemplo, outros serviços como o check-up do lar, para você ter uma avaliação se o seu ambiente onde você mora, se ele está realmente tudo ok, preparado para o seu processo de envelhecimento. Agora a gente vai ter também vai montar grupos para lazer. A gente tem um outro produto que chama Academia do Cérebro, que é específico para os idosos pensar. Estimularem a memória, técnicas de memorização. E é legal porque, por exemplo, esse aí, são 10 encontros num local, ou num café, ou num espaço de eventos que a gente faz, e os idosos vão para lá e começa a formar uma turma. Então, são 10 encontros, e isso acaba virando depois, vamos sair para jantar, vamos numa pizzaria. Então, pode virar uma atividade extracurricular. Isso, né? Você tem os 10 encontros agendados, né? Formais, vamos assim dizer, mas nada impede que depois você continue a se encontrar e crie essas conexões, porque no final do dia são conexões, né? Exatamente. Porque então, nesse tipo de atividade, você tem, além do estímulo mental, você vai ter a socialização ali. Eles vão ver outras pessoas, eles vão se relacionar, vão, né, formar outras turmas. Isso é super, super legal. Mas voltando à tua pergunta, que eu derivei aí, não fechei. A gente tá conversando, gente. Eu não fechei o assunto que você me perguntou, mas e como é que, de todos esses serviços, né, que a gente oferece, como é que permeia essa história dos estímulos, a história da base da minha empresa, que a gente chama de DNA mesmo, da Sênior, que são esses estímulos. Então, todos os profissionais que trabalham com a gente, que vão lidar com os idosos, sejam eles cuidadores, auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente tem uma gama bastante grande de profissionais. Todos eles têm esse DNA do envelhecimento ativo, que então, qualquer que seja a condição que o idoso esteja de saúde, se ele está acamado, se ele não anda, se ele tem dificuldade para caminhar, ou se ele está super bem,
principais pilares, que são o estímulo físico, o social e o cognitivo, vão estar presentes. Então, quando a família fecha com a gente um plano, né, de cuidados ou de um serviço, é feito um plano de cuidados, né, uma agenda do que vai acontecer. Além dos cuidados normais, então, por exemplo, então a gente tem que ver os medicamentos, fazer a gestão dos medicamentos, tem o horário do almoço, que ele tem esse tipo de dieta, por exemplo, mas também sempre vai ter. O que ele gosta de jogar? Vamos ter um jogo que estimule, né, mentalmente, memória, seja... pode ser jogo de memória, pode ser jogo de xadrez, de dominó. E aí a pessoa, o personal care, né, ou o concierge que vai estar com ele, vai jogar com ele, né, vai estimular essas coisas. Durante a pandemia, uma coisa que a gente fez muito era mergulhar no universo da tecnologia, né, da internet, as mídias sociais, para eles poderem ver as pessoas, conversar. E foi quando, e a gente vai falar sobre isso, mas quando eles começaram a dar um salto no mundo digital, realmente. Quando eles tiveram um avanço. Mas, então, é feita essa agenda com toda essa programação. Então, de jogos, vamos passear, vamos num parque, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um alongamento. Vamos ver pessoas, então vamos na feira conversar com os feirantes. Vamos lá embaixo no prédio conversar com os vizinhos. Então, tem esse estímulo para que eles se abram mais, né? Isso foi fundamental depois da pandemia também, né? Para eles retomarem as suas vidas, né? A vida social. E então é assim que a gente, qualquer que seja, se o idoso é acamado, mesmo assim a gente vai tentar exercícios físicos que ele possa fazer, seja com uma bolinha, movimentar as mãos, movimentar os pés. A gente tem cuidadora, por exemplo, que toca violão para o idoso, né? Então é super, super bacana, né? E quando você fala de idoso, né? Eu digo que... Eu vou falar pelos meus pais, amo vocês, tá? Mas a gente vai ficando mais teimoso, né? Parece que vai... Como é para esse idoso receber esse terceiro? É difícil. Porque muitas vezes, de novo, eu estou sozinho, eu gostaria de ir no shopping, eu gostaria de ir na feira, minha filha não pode, né? Porque às vezes você viajava, eu moro longe dos meus pais, você tem uma questão de logística, né? Você mesmo falou, você está aqui, sua mãe está numa região, São Paulo a gente está falando às vezes de 2 horas de deslocamento. Como é para esse idoso entender a importância deste concierge, deste acompanhante, deste cuidador, pode ser diversas as situações, e ao mesmo tempo... aceitar isso, né? Porque a gente, uma das coisas mais difíceis é a gente aceitar ajuda. Isso vale para qualquer idade, vale, né? A gente tem falado muito aqui nos episódios de nós mulheres pedirmos ajuda, né? Para administrar os pratos. Isso. Mas como é passando dos... Vamos falar dos 60 aqui, né? Mas como é que é você chegar nesse momento da sua vida que você fala, caramba... criei meus filhos, sou uma profissional e agora vou depender de... Como é isso para você como empreendedora, mostrar para o outro lado, eu estou aqui para te ajudar de uma maneira muito delicada? Como é esse desafio? Desde o início eu percebi isso, né? Que a gente não podia usar essa palavra. Cuidador, enfermeiro, nada disso. Nada disso. Tanto é que a nossa proposta é até... que eles não vão todo de branco. Alguns não vão de branco. Então, para o serviço de concierge, eles não vão de branco. Eles têm até as meninas têm um negócio, tipo um uniforme, mas é um maxi-colete, assim, super transado, que elas põem em cima de uma roupa delas, uma calça preta, uma camiseta branca, e estão ali super bem vestidinhas, e não parece que é uniforme, e nem que elas são cuidadoras. Elas não são cuidadoras. Então, desde o início, por isso que eu criei vários nomes. Então, personal care, aí você tem o concierge,
a gente tinha o sênior interativo. A gente foi criando esses nomes justamente para romper essas barreiras. Essa era uma barreira inicial. Então, e a gente tem todo um apoio para o familiar, que é justamente isso. Olha, você vai ter que convencer o seu pai, né, sua mãe, e a gente fica na retaguarda tentando ajudá-los, né, da melhor forma, para como eles vão colocar isso aí. De maneira delicada, respeitando a dignidade do idoso, né? Mas não, para alguns é muito simples, e na verdade, na hora que eles entendem o conceito e sentem que é uma coisa tão legal, ter alguém, ter uma companhia para você conversar de vez em quando, durante o dia, para você ir passear, rapidinho eles se acostumam. A resistência é aquela resistência inicial. Uma vez rompida essa barreira, o negócio vai, que é maravilhoso. Então, mas é um grande desafio para os familiares e para a gente também. Para a pessoa. E você falou um pouquinho de tecnologia, né? Nosso Tem Podcast também fala de tecnologia. Como você vê a tecnologia nesse processo todo? De novo, saúde tem 100% a ver com tecnologia, né? Se a gente pensar na vacina, na época do Covid, você falar, nossa, em 8 meses a gente estava falando na vacina, né, pronta, e eu lembro que em março a gente teve a pandemia, em janeiro a gente já estava falando da vacina. É muito rápido, quando você analisa, né, as vacinas anteriores e pensa em outros. Como você tem visto a tecnologia hoje dentro da Senior Concierge para ajudar isso tudo, para ajudar no teu processo, para ajudar na construção desse novo modelo de negócio? Para nós é assim, a gente tem certeza que a gente também tem que caminhar, ter algum produto tecnológico para oferecer, que tem espaço, é super importante, e a gente já está trabalhando nisso. Né? Daí depois é um outro podcast para eu trazer a novidade. Com certeza, e gente, aguardem. Mas hoje a gente já tem, em tudo que a gente faz, a gente tem que usar a tecnologia para justamente ter uma entrega de serviço com um nível de excelência maior, com menos erros possíveis, enfim. Então a gente usa a gente tem um ERP de ponta a ponta. E qual que é a relevância de tudo isso? Primeiro que você tem todas as informações sobre aqueles clientes, né? São informações sensíveis, né? São dados sensíveis. A gente tem tudo organizado e tudo em nuvem, tudo num local só, né? E de fácil acesso através do software. E também a gente tem todo o cuidado monitorado através também desse software. Então, de ponta a ponta. Então, se eu tenho lá o cuidador, né, ou uma enfermeira que vai prestar o serviço lá para o idoso, ele vai lançar tudo aquilo que está sendo feito, ele faz o check-in dele lá, cheguei, estou aqui. Então, dessa forma, a gente consegue controlar o que está acontecendo. Tem uma equipe também de back-office, de supervisoras, são enfermeiras, que justamente elas estão acompanhando o que está acontecendo com as famílias. Né? E dessa forma, a família também. Sim, né? Fica mais então, tranquilo. A família consegue enxergar tudo isso, ter acesso até médicos de referência do idoso e a nossa equipe. Então, essa é uma forma simples, pensando na operação em si. Agora, para os idosos também é muito legal. Tem muita coisa ainda para evoluir, né? Para eles absorverem de tecnologia. Bom, e pensando nessa questão toda de tecnologia, pensando na questão do foco da Senior, uma das coisas que eu tenho visto bastante é a geração sanduíche. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para nós aqui que estão acompanhando o nosso podcast, o que é isso? E por que as mulheres, pensando nesta geração sanduíche, elas são mais afetadas nessa fase? Fala aí um pouquinho para nós o que é isso tudo, né? Porque a gente fica pensando, o que é isso, né? O que é isso, né? As pessoas sempre pensam, é uma geração que come muito sanduíche, está comendo mal. A primeira vez que eu escutei, eu falei, vou parar de comer. Não, acho que não é isso não. Então vamos lá. Mas até, assim, até a primeira vez que eu vi também,
eu li o conceito, eu falei, sou eu, nem sabia que existia essa geração. E é uma geração que já é muito conhecida lá fora, nesses países que tiveram esse processo de envelhecimento mais cedo do que a gente, né? Então, Estados Unidos, o Canadá. Então, eles têm isso de uma forma até super estudada, estatísticas, do que acontece, quais os problemas que vêm com isso. E o que é essa geração sanduíche? São pessoas entre 45, 60 anos. Uau, nós estamos nela. É isso aí. A gente está no auge da nossa carreira em geral, né? As pessoas estão chegando no ápice da sua carreira, estão trabalhando bastante responsabilidade, né? E muitas vezes estão criando filhos ou pets, né? Hoje em dia também estão criando pets. Tem suas responsabilidades, né? A casa, tudo que eu falo assim, é a casa, a lancheira, a geladeira, a fruteira que a gente tem que estar de olho. E, de repente, você percebe, e é uma coisa, assim, muito de ligar e desligar de um interruptor, que você percebe que os seus pais estão envelhecendo. E que, assim, opa, meu pai não está mais dirigindo tão bem? Nossa, então os reflexos estão diminuindo? Nossa, minha mãe já está mais cansada. Nossa, minha mãe cozinhava tão bem, agora ela está. Então, assim, são coisas, você começa a pegar esses sinais e você fala, uau. Então, o que é a geração sanduíche? São essas pessoas que estão ensanduichadas, estão no meio de uma situação que elas têm a pressão da carreira de um lado, a pressão da sua vida pessoal, filhos, os pets e tudo mais, e por cima os pais começam a envelhecer e precisar de mais suporte. Então, antes você se dividia em dois, agora você tem que se dividir em 3. E muitas vezes esse suporte, quando você percebe, a coisa já andou e você tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, e o que acontece com essas pessoas? Ah, tá bom, já entendi, são pessoas entre 45 e 60 anos, estão nessa situação, mas o que é comum acontecer? Primeiro, como você falou, a grande maioria são mulheres que acabam tendo esse papel, essa jornada quádrupla aí. É uma questão ainda cultural, eu acho, né? Muito cultural. Que antigamente, nas famílias, sempre tinha alguma mulher que não trabalhava, que era dona de casa, né? Ou a nora, assumindo. Ou a irmã, uma tia que não casou e ela mora com a família lá, então ela acabava assumindo, acolhendo esses idosos da família. E hoje você não tem mais essa mulher nesse papel. Essa mulher está trabalhando. Só que é batata. Em qualquer família que você tenha, se são só mulheres, é muito mais fácil. Elas se dividem, né? Cada uma pega um pedaço, uma fala, eu vou tomar conta da parte financeira, né? Pagar as coisas e ligar para médico, a outra vai levar para os médicos, a outra vai cuidar de outra parte. Agora, se tem uma mulher e alguns homens, os homens estiverem assistindo aí, olha, é a realidade do que a gente vive hoje. O cara não tem a mesma visão que nós mulheres temos do cuidar, das necessidades, o que é necessário. Então, acaba sobrando mais para as irmãs mulheres. Agora, por outro lado, o que é legal, então, homens que estiverem assistindo, é legal também isso deles, a gente também precisa aprender isso, eles são mais práticos, mais pragmáticos. Então, eles vão atrás de soluções mais rápido do que nós mulheres. A gente fica se chicoteando e fala, não, eu tenho que dar conta, eu vou carregar tudo, eu vou conseguir. E eles não, eles falam, opa, que isso? Como assim? Não, eu vou procurar ajuda, vou procurar uma empresa, vou procurar um serviço que me ajude com isso aqui. Então, eles são mais práticos. Mas é muito exaustivo para a mulher. A sociedade cobra muito isso da mulher e a mulher também se cobra ainda. Né? Que ela, como é que não vou estar junto dos meus pais todos os dias? E você entende que nessa geração sanduíche, um exemplo, a gente está falando dos nossos pais, né? Então, a responsabilidade, no meu caso eu tenho 2 irmãos, então acaba a gente assumindo isso. Mas você entende, você que está aí no mercado há mais tempo, você entende que a gente também, como mulher, assume a responsabilidade, por exemplo, das nossas sogras? Sim, muitas vezes sim. E aí não é 3 pratos, é 4? É isso aí.
E aí, às vezes, esse é um outro podcast também. Aí, gente, mas vamos ter acontece muito podcast para falar aqui com a Márcia. E daí você tem que lidar com o seu marido e com a família dele, você tentar convencer ele e a família dele das suas crenças, né? Daquilo que você acredita que deve ser o melhor caminho e tal. Então, também é desafiador para o casal. E isso também acaba sendo, né? A gente tem visto aí, eu tenho participado de conversas com muitas mulheres, e outro dia eu vi um bate-papo falando o seguinte, que o administrar os pratos físicos, vou segurar, tá, caiu tudo bem, mas o pensar nos pratos, às vezes, desgasta mais do que realmente segurar o prato. Então, a gente tem que pensar, você falou, na geladeira, na comida, no almoço, no que vai comprar na feira, se tem comida para fazer, o que eu vou fazer, como diz o paulista, mistura, isso acaba cansando muito mais. Essa administração, quando você entende a geração sanduíche, também é isso que você vê? Também. E volta para essa história também da mulher, essa história cultural. A gente foi para o mercado de trabalho, mas todo mundo acha que esse é o papel da mulher. No Brasil, ainda a nossa geração, os homens não foram tão preparados para dividir essas tarefas mesmo, para pensar na gestão da casa e dos filhos e da família, né? Isso sempre foi meio que atribuído à mulher. É meio default aí, né? Então é muito difícil. E aí o que acontece com essa mulher que está no mercado de trabalho? Mas acontece com os homens também, e que são geração sanduíche. A cabeça está dividida em 1000. E daí você tem uma semana, por exemplo, no trabalho, que você tem reuniões, sei lá, estratégicas, reuniões importantes, e daí você sabe que você tem que levar o seu filho no pediatra e o seu pai no geriatra. Na mesma semana. E aí você esquece, claro, se não tiver na agenda, é claro que você vai esquecer. Esquece tudo. Então, isso tem um peso, porque isso, daí pensando para a empresa, e porque as empresas, eu falo muito isso, que as empresas têm que começar a acordar que isso vai acontecer muito mais a partir de agora, né? Então, você tem o teu colaborador ali, muitas vezes ele está de corpo presente, porque a cabeça dele está a milhão, pensando em como que eu dou conta de tudo isso. Então, você tem absenteísmo, né, ele falta porque ele tem que levar, porque o pai caiu, porque, enfim. Aí você tem o presenteísmo, que é a pessoa lá presente, só de corpo presente, mas a alma está em outro local. Você tem o impacto físico, né, de cansaço nessas pessoas, aí elas não dormem direito, elas não comem direito. E aí não produz direito. Não produz direito, e aí começam os efeitos do tipo depressão, burnout. Então, não dá para as empresas, hoje em dia, terem mais essa posição. A gente está vendo uma revolução nisso, né? Depois da pandemia, principalmente, com o questionamento do home office, do híbrido e tal, mas também isso é parte, né? E o home office, as pessoas experimentaram uma situação que permitiu que elas conseguissem fazer a gestão da vida delas como um todo, tanto o pessoal como o profissional, de uma forma um pouco menos selvagem, né? Possível, né? Mais possível. E isso também vai ter que entrar na equação, né? Como é que eu ajudo o meu colaborador que está com problema com os pais? Né? As empresas também começarem com políticas de inclusão dessa situação. E como você entende que essa conscientização, né? Porque a gente está falando de grandes empresas, né? E quando você vê isso acontecer em multinacionais ou grandes empresas brasileiras, a gente às vezes consegue trazer isso para uma empresa menor. É claro que quanto maior, às vezes mais fácil de algumas coisas acontecerem, porque você tem uma estrutura muito mais pulverizada. Quando você vem de uma pequena empresa, e para quem é empreendedor e acompanha, às vezes é você, né? Eu digo que é a Silvia e a Cristine, porque muitas empreendedoras começam até por falta de opção, mas como a gente consegue trazer essa conscientização importante para essa geração sanduíche que está nos escutando? Falando bastante, desafio, né? É o desafio. Aí é outro segredinho que eu vou te falar. Eu
eu tomei essa empreitada para mim, eu tomei esse desafio esse ano. Então, eu vou começar a me posicionar cada vez mais, tentando falar cada vez mais sobre geração sanduíche. Então, eu vou começar, principalmente nas mídias sociais, a me posicionar mais neste papel de geração sanduíche. Que a gente falar precisa saber, né? A gente precisa saber. Porque o que eu vejo com a maioria dos meus clientes, né, os filhos, o que acontece com eles? Eles estão nessa correria, nessa loucura do dia a dia, e de repente é como se caísse uma granada no colo. Você se dá conta que seus pais envelheceram. E daí não é legal, porque daí eles já estão exaustos, eles já estão, assim, histéricos muitas vezes, e eu me incluo nisso, né? Quando eu me vi naquela situação, é muito difícil. Então, assim, como é que a gente pensa antes? Como é que você fica sabendo disso antes que você chegue num extremo, né? Que daí os irmãos estão brigando, porque um fala que... Um não aceita, um fala assim, imagina, não tem nada. Eles estão ótimos. E o outro fala, não, eles precisam da nossa ajuda. Né? Então, assim, como é que as pessoas começam a pensar nisso antes que venha uma avalanche em cima, né? E quando vem, né, eu vejo, você falou do home office, eu era uma que adorava trabalhar no escritório. E quando veio a pandemia, eu pensava assim, são 15 dias. 30, deu 60, deu 90, deu 1 ano, deu 3 anos, e hoje eu vejo... italiana, né, adora as pessoas juntas, mas eu vejo que eu já não produzo tanto quando eu estou no escritório, que a minha concentração, eu acostumei trabalhar, né, dentro do escritório, fechado, levanta para tomar um café, e quando eu voltei a ver meus pais, que eu fiquei um tempo sem vê-los, eu falei, nossa, como eles envelheceram. Então, assim, você se acostuma com tudo, né? Eu acho que é uma característica do ser humano da gente se adaptar. A gente não imaginava passar por uma pandemia, passamos e sobrevivemos e estamos aqui. Então, assim, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? E com uma atenção, de novo, se a gente não perceber, e aí você falou de irmãos, quão difícil você falar com seus irmãos se cada um tiver uma visão diferente dos seus pais, né? Porque eu tenho uma diferença de idade muito grande com meus irmãos. Então, eu estou vendo uma coisa, eu estou na geração sanduíche que talvez eles não estejam. Eles são mais novos. E aí você fala, ué, você tá maluca, né? Você tá falando isso? Exagerada. Mas entendeu? Tá vendo coisa que eu não tenho. Então, acho que tem todo esse tema tem que ser levado, então... Sim. Eu acho que você tem que falar realmente sobre isso. Porque eu quero falar bastante sobre isso. E porque, assim, é realmente delicado você aceitar isso, você olhar de frente que aqueles teus heróis, né, aquelas pessoas que você achava que eram tão fortes e que, de repente, eles estão com problemas, né, eles começam a ter algum tipo de fragilidade, né. Por mais saudáveis que eles estejam, você vai se deparar com a situação que eu me deparei no final do ano passado, que é você tomar uma decisão por eles. Então, por exemplo, meu pai não queria deixar de dirigir de jeito nenhum. Só que ele estava ficando perigoso para ele. Para a sociedade. Para a sociedade. Ele se colocou em situações muito difíceis. Então, a gente teve que armar uma situação tal que ele aceitasse. E daí você tem que criar situações que eles possam sair com dignidade. Sim. Que eles não achem que eles... ela está dizendo que eu estou acabado, velho, senil. Não. Você tem que criar uma situação que, olha, então, pai, você viu que a médica falou, né? Vão diminuindo os reflexos e tal. Você tem que ir percorrendo um caminho. Mas eu tive que, assim, meio a forceps, tirar o carro. Essa é uma decisão que vai acontecer com um monte de gente, com a grande maioria. E aí eu acredito, né, nisso, que você pode mostrar, às vezes, isso... como usar da tecnologia. Olha, vamos usar o Uber. Estou dando exemplo do Uber aqui, né, gente? Mas, olha, deixa eu lhe ensinar como usar essa tecnologia. O cara vem buscar você, é um motorista. Isso. E a hora que você vende isso como, nossa, que legal, né? Apertar, ver que o cara vem aplar, você começa, eu digo que sempre de uma dificuldade pode ser uma oportunidade. Isso, né? Isso aí. E a hora que você mostra para eles como usar aquilo,
como usar a tecnologia. E olha, seus amigos já estão usando isso? Não, então ensina eles, você tenta, né, dar com jogo de cintura, mudar. E aí, realmente, também, meu pai já não dirige mais também, porque também era perigoso pro entorno, universo. né, pro universo, e você começa a vender isso como benefício. Mas, gente, a gente tá chegando no final aqui. Nossa, vamos ter que marcar outro, né? Só para geração sanduíche aí, que eu gostei e tenho certeza que quem nos acompanha vai fazer todo sentido. E para finalizar, né, a gente tem algumas perguntinhas aqui. Conselho para nossa geração sanduíche, vamos assim dizer, para essa faixa etária que está aqui na geração sanduíche, como a gente pode se dedicar ao trato dessas pessoas de terceira idade, né? Porque são nossos pais, nossos tios, às vezes até nossos avós, dependendo aí da geração, mas como a gente pode tentar ajudar essas pessoas e atuar nesse segmento que está chegando cada vez mais próximo da nossa realidade. Eu sempre falo assim, né? Eu vejo que as pessoas estão começando a pensar no planejamento do seu envelhecimento. Então, na parte financeira, estão vendo que, por exemplo, não dá para depender só do INSS, da aposentadoria, né, do governo. Básica. Não dá. Então, como é que eu vou fazer investimentos? Ou, enfim, vou trabalhar mais até tal idade. Então, as pessoas começam a pensar, não, vou fazer exercício, porque eu quero chegar bem lá. Daí eu falo, legal, faça isso, precisa fazer. E neste teu planejamento, você inclua o processo de envelhecimento dos seus pais. Então, primeiro, é essa história de se conscientizar. Isso vai te afetar numa maior ou menor proporção, quem tem dinheiro e quem não tem. Né? Quem não tem dinheiro vai ter que ajudar, provavelmente, estar mais próximo fisicamente. Quem tem um pouco mais de folga, de condição, consegue contratar uma empresa para te ajudar num pedaço, enfim. Mas você tem que pensar nisso, né? E eu acho que, assim, como é que a gente vai lidar com esses pais nossos envelhecendo? Uma coisa que se fazia muito antigamente era infantilizar esse idoso, né? É o vozinho, não sei o quê. Pai, já não é assim, né? Então, não dá para ser assim. A gente tem que lembrar quem eles foram, né? E valorizar isso para eles e tratar com respeito. Sempre buscar respeitar, manter a dignidade deles. É o que eles mais querem, né? É como você falou, como é que eu vou lidar com aquele idoso porque quando eles estão teimosos, que eles não querem perder a autonomia, né? Que eles estão à frente da vida deles, tomando as decisões. Então, como é que você ameniza isso, né? Eu acho que, como você falou no início, terapia e um curso de psicologia também, mas eu acho importante isso. E a casa, né? Quando você falou de sair de casa, eu acho que essa é... Quando você fala, mãe, vem morar com... Imagina! Não precisa... Então, como a gente consegue tratar tudo isso, né? E muitas vezes com uma geração em que conversa não era essa coisa, esse papo tão aberto, né? Talvez a gente com os nossos filhos, talvez isso vai ser um pouco mais fácil, né? Acho que a gente foi uma geração que conversou mais. E eles vão poder conversar mais conosco. Isso, né? Então, a gente se preparar também para isso. Mas com relação aos nossos pais, são papos dificílimos, porque eles são mais resistentes do que a gente vai ser, eu tenho certeza disso. Então, a nossa geração de hoje está num momento, assim, mais delicado mesmo. Mas tem que ter papos que você nunca teve na vida, né? É difícil. Então, de novo, a gente aqui, nós mulheres principalmente, vamos ter... cada hora é um desafio. Então, gente, vamos começar a se preparar tanto para sermos mais idosos, né? Ou como diz meu amigo, a gente tem um DNA mais antigo, né? Assim como a gente precisa se preparar para conversar com os nossos pais, familiares e tudo mais. E para a gente terminar, eu queria que você compartilhasse aqui conosco algum livro, algum filme,
alguma série, de repente, que a Márcia goste. Pode estar envolvida ou não com essa parte de saúde. Eu tenho visto alguns livros aí que, de repente, faz sentido com o que você está falando, mas que você gostasse de compartilhar, que você fala, nossa, assisti esse filme, eu li essa série, achei o máximo e queria compartilhar. Então, fica à vontade aqui para compartilhar conosco. Eu tenho alguns. Opa, ótimo. Um livro... eu não me lembro como é que chama em português, mas já tem ele traduzido também em português, mas ele chama Outlive. É bárbaro, é um livro assim que justamente te ajuda a planejar teu envelhecimento, como você envelhecer bem e de uma forma gostosa, assim, sabe? Super intrigante, super legal. É de um americano. Peter Asia é o nome dele. Depois a gente vai colocar no YouTube, então fiquem tranquilos. E a gente dá compartilha. Isso. Aí uma série, lógico, né? Aquela Gracie and Frankie, que eu acho assim, o máximo. Quem de nós não gostaria de envelhecer daquele jeito? Ainda mais assim, acho que elas moram em Malibu e tal, né? Negócio, não precisa ser tão assim, mas assim, envelhecer bem. De ter histórias, ter ex-maridos, maridos, namorados e tal. Ter uma vida ativa, né? Sim. Então isso é muito gostoso. Tem o filme que eu acho lindo, triste, difícil, mas ele é bem real, que é aquele Father, Dead, com o Anthony Hopkins, que ele tem Alzheimer. Sim. Né? É real, é triste, e é tão real. E, infelizmente, se torna cada vez mais presente nas nossas vidas, né? A gente pensar em demências e Alzheimer, principalmente, né? O Alzheimer é a demência mais prevalente, né, de todas. E com a nossa vida agitada, a gente, às vezes, acaba não... E que existe vida mesmo, para eles mesmo, com a demência. E que a gente vai entrando. A família vai assim, vai se misturando, vai indo conforme o ritmo deles, né? Conforme dá. Né? Porque é a doença que acaba determinando o ritmo, né? Não é mais você. Então, acho que é Meu Pai, em português, né? Que chama esse filme, com Anthony Hopkins. Então, é lindo também, maravilhoso. Difícil, mas é verdadeiro e é um filmão, né? Então, vale a pena. Gente, é isso aí. E a gente encerra aqui mais um episódio do Tem Podcast. Márcia, foi um prazer ter você aqui. Acho que vamos ter que falar muito ainda dessa geração sanduíche. Conte com a gente aqui para divulgar. Obrigado por compartilhar um pouquinho mais a sua trajetória. Agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. E tenho certeza que o nosso bate-papo vai inspirar muitas pessoas a enfrentarem os desafios e alcançarem o sucesso nas suas jornadas pessoais. E eu queria que você... compartilhasse aqui conosco as suas redes sociais, a da Sênior Concierge. Fica à vontade, aqui o espaço é para você. Tá joia. Bom, tem o nosso site, né, que é o seniorconcierge.com.br. A gente está no Instagram, como Sênior Concierge, Instagram, Facebook, LinkedIn. Mas tem também o meu LinkedIn, que é Márcia Sena. O Instagram também você me acha como Márcia Sena, Facebook, e em breve eu vou estar muito mais atuante. Eu ando meio caladinha nas mídias sociais, mas agora eu decidi que eu vou colocar minha voz aí para fora e falar de geração sanduíche para ajudar muitas pessoas que estão passando por isso e nem sabem que são o recheio do sanduíche aí. É isso aí, gente. Então, muito obrigada. Esperamos que esse episódio tenha sido tão especial para você quanto foi para mim. E aqui, para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Tem Podcast, não deixa de nos acompanhar em todas as redes sociais e, claro, de ativar as notificações do YouTube, curtir, compartilhar, comentar e receber os nossos episódios em primeira mão. Por hoje é só e espero você no próximo encontro.